avisar pro João. Então, nós estamos aqui nos arredores do Recife, Santo Antônio de Apipucos, com o escritor palmarense Luiz Berto, né, que vai falar um pouco da sua vida, da sua obra e do seu processo criativo, de toda a sua ficção extraordinária. Então, Luiz Berto, se apresente aí, nome completo e onde nasceu. Meu amigo, é um privilégio conversar, trocar ideia, bater papo com um conterrâneo. Nascemos em Palmares, né? E quando eu nasci, nos anos 40, depois que eu fui virando gente, minha mãe me ensinou. Disse, meu filho, nunca diga para ninguém que você é de Palmares. Eu digo, mas por quê, mãe? Para não humilhar ninguém, para você não dizer que é Palmares. Certo? Então minha infância foi todinha lá e saí de Palmares muito cedo, ainda tinha 17 para 18 anos, por conta das complicações políticas dos anos 60, aquela intervenção dos militares, o mundo dividido, capitalismo, comunismo, e a gente, os estudantes, militávamos, né, intensamente no interior, em plena época do governo Arraes, e houve aquela intervenção militar, mudou todo o sistema político e eu, embora sendo de menor por medida de precaução, meu pai me tirou daqui, certo? De modo que eu dei uma carreira tão grande que eu fui parar lá em Goiás. Naquele tempo não tem as facilidades que tem hoje. Uma carta levava 15 dias para chegar de um canto para o outro. Para você dar um telefonema interurbano, ainda não tinha o tal de DDD, descarga direta. Você ligava para telefonista, né? E tal, de lá de Goiânia, aí a telefonista ligava para Salvador, de Salvador para Recife, de Recife para Palmares, quando eu queria falar com meu pai. Era muito isolado, né? Então fui bater lá e logo após, por conta da idade, tive que servir o Exército, fui convocado, que era um documento indispensável, que era o certificado de reservista para você conseguir emprego, estudar, se matricular. Então eu fui servir o Exército. Acontece que no ano que eu entrei, logo no mesmo ano, eu incorporei em janeiro e mês de agosto fizeram um concurso interno para o curso de formação de sargento burocrata. Eu era um datilógrafo bom da peste, me formei na escola Hemp de datilografia em Palmares, professora Guiomar, 1963, tirei o diploma, naquele tempo datilografia tinha até diploma, ainda não existia computador. Então eu fui fazer o curso de sargento burocrata. Num ano eu era soldado, no outro eu era sargento, né? Não fui o curso de sargento das armas, né, que é infantaria e tal, fui burocrata, né? Mas aí... Teve a patente, né? Teve a patente. Tive de sargento. Aí é as ironias do destino. Eu saí daqui corrido por causa do Exército. Um ano depois eu era sargento. Né? Me lembro bem que a primeira vez que eu voltei aqui a Pernambuco, fardado, fui lá para o interior, e o regulamento militar, o milico, quando ele tira férias, não sei se ainda é assim, você tira férias e leva uma guia de férias, já onde você chega você se apresenta. Não tendo um quartel, você se apresenta para uma autoridade militar, numa delegacia, só para pegar aquela burocracia, né? E quando eu cheguei, meu pai, como dizia minha mãe, meu filho, tu vai fazer teu pai perder as calças, tu fardado de sargento aqui. Aí, quando eu cheguei, eu disse, papai, eu tenho que me apresentar aqui na delegacia para pegar um carimbo. E todo dia papai chegava, e eu demorei um pouco, né? Ele, você não vai hoje não na delegacia? Não vai hoje. Ele estava doido para me ver, né? E no dia que eu fui na delegacia, ali na Praça do Santa Amaro, que hoje está fechado, na esquina, né? Era a cadeia, funcionava a cadeia e tinha a delegacia. E aí eu botei a farda de sargento, né? Tudo bonitão, de cap e tal, as 3 divisas aqui. Rapaz, eu fui na frente e papai atrás. Papai só olhando o povo na janela, né? E teu filho, seu Luiz Berto. E interessante,
Quando eu cheguei na delegacia, aconteceu uma cena que depois eu ficava rindo sozinho. Tava um monte de soldados sentados assim, inclusive eu me lembro bem que tinha um cortando a unha do pé com uma peixeira. Ele cortando a unha do pé, vulco, vulco. Aí quando eu entrei, rapaz, ficaram tudo de pé. Como dizia papai, deram um pronto. Ele chamava a continência de pronto. Deram um pronto pro meu filho. Aí até o delegado, que era um civil, né? Eu não sei qual era a qualificação dele, não sei se é hoje, que hoje em dia o delegado tem que ser bacharel, não é isso e tal. Aí ficou de pé, pois não, sargento, né? E eu digo, olha, doutor, eu vim me apresentar, pegar aqui sou militar, né? Você está vendo, e pegar o carimbo para apresentar-se por início de gozo de férias. Aí não esqueço, não, que ele perguntou, e como é que eu faço aqui nesse papel? Eu digo, senhor dá licença, aí tinha uma máquina de escrever, aí eu botei o papel e datilografei. Apresentou-se por início de gozo de férias, terceiro sargento Luiz Berto Filho e tal, Palmares de Pernambuco, botei a data, como é o nome do senhor? Aí ele falou, digo, pronto, é só isso, agora o senhor assina. Aí fiquei lá, mas conversamos quase mais de uma hora. Então, essa é a minha história. Então, depois que eu estava servindo, fui transferido para Brasília, para servir no Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, onde eu fiz o curso de sargento. Incorporei em Goiânia, fui soldado em Goiânia, a capital de Goiás. Fui mandado para Brasília, que fica a 200 quilômetros, lá pertinho, para fazer o curso de sargento. E depois que eu me formei, que chama qualificar, na hora de colocar a gente, né, era a região, 11ª Região Militar, aí eu fui lotado no Batalhão de Polícia do Exército de Brasília. E é a minha cidade que eu, de coração, foi onde nasceram meus filhos, me casei da primeira vez, meus filhos, meus netos, que já são todos adultos, meus bisnetos são todos brasilienses. Moram por lá. Moram por lá. E Brasília é a minha cidade de coração, a minha. A Brasília que a gente vê de noite no noticiário, de corrupto, de ladrão, não tem nada a ver com aquela nossa Brasília, com a colônia nordestina, fantástica, nordestina de todos os estados. A gente ganhava até da colônia de mineiro, que o mais tinha lá era mineiro. A cidade dos botecos, o Núcleo Bandeirante, que é um bairro pioneiro de Brasília, como tinha nordestino, como tinha boteco para a gente tomar cana, né, conversar, matar as saudades. De modo que é a minha cidade do coração, embora palmarense de nascença. Quer dizer que gostou de Brasília, apesar daquela arquitetura um tanto estranha. Aquilo ali, que é no chamado plano piloto, aquilo não tem, como eu digo a você, não tem nada a ver com o... Brasília é uma cidade tão comum quanto as outras, eu costumo dizer isso. Tem uma humanidade comum, não uma cidade. Brasília tem uma humanidade tão normal quanto qualquer outra. Tem motorista de táxi, tem batedor de carteira, tem balconista, tem comerciante, tem vendedor de sorvete, tem médico, tem enfermeiro, tem boteco, entendeu? Então, assim, uma humanidade que a gente precisa de respeitar, levar em conta. Leve também em conta, devemos levar em conta, um fato muito importante. Os ladrões, os cabras safados que tem lá, foram eleitos por gente de outros estados, não foi pelos brasileiros, não, entendeu? Os cabras safados de lá vieram de 28 estados, diferentes da federação, como deputados federais e como senadores. O povo de Brasília não tem nada a ver com aquela turminha que passa 3 dias por semana lá, de terça a quinta e depois vai embora. Os de Brasília ficam lá no final de semana, criando a sua família, trabalhando e vivendo normalmente, como eu falei no começo. É uma humanidade tão normal como a de qualquer outro lugar. E o senhor vai lá ainda de vez em quando visitar? Vou. Não gosto muito de viajar. Detesta. Não é que eu tenho medo de avião. Eu tenho pavor, é diferente de pavor. Estive lá agora há 2 anos, no aniversário de uma irmã. Nós somos 3 irmãos. Eu sou o mais velho, tenho do meio, meu irmão, e tenho a irmã caçula, Lúcia, uma palmarense autêntica, daquelas da gema, conversadeira, trança frevo, que casou com um mineiro. Eita. Colega meu do serviço público, aqueles mineiros bem... Típico mineiro. Não tem um ditado que diz que os opostos se atraem? Pronto, é o casal mais certo que existe no mundo. Meu cunhado fala assim, bem pausado, chega para meu querido cunhado, me trata desse jeito. E minha irmã é azogada, aquela palmarense, né?
puxou a meu pai não só na parecença física, como na sabedoria sertaneja. Papai era daqueles bodegueiros lá do interior, em Palmares, depois nós vamos falar disso também, na minha infância lá, e papai era daqueles que dava a resposta na hora, na lata. Ele era de lá ou era do sertão? Papai era de Angelim, né? Chegou lá nos anos 40, eu nasci em 46, e se engraçou da minha mãe. Mamãe, quando me botou no mundo, tinha 17 anos. Papai já era 40 e tantos anos, ele já tinha, de 1901, então em 46 ele tinha 45 anos, né? E aprendi com ele um negócio que eu não esqueço nunca, uma coisa profundíssima. Meu filho, o homem sem mulher é um cachorro. Homem tem que ter mulher, nem que seja para fazer raiva, dar despesa e botar gaia, mas tem que ter, homem sem mulher não vale nada. Quando, inclusive, nos anos 80, quando o papai se encantou, faleceu, já estávamos os 3 irmãos já morando em Brasília e tal, nós viemos, os 3, para o funeral dele. Muito tocante para mim levar ele. Teve uma cerimônia na matriz, né, na catedral, e a gente se deslocou de lá até o cemitério, que depois foi fechado. E eu digo, mas rapaz, eu passei tanto nessa rua aqui quando era moleque, pinotando. Hoje eu tô levando meu pai. E aquilo me comoveu muito, né, me veio essa lembrança. Pois meu pai era um sujeito assim do sertanejo, mas um filósofo. E minha irmã, como eu disse, herdou essas, não só a parecença física, mas isso. A gente enterrou papai no dia seguinte. Minha irmã foi na feira com meu cunhado, ali, aquelas barracas, ainda tinha o mercado antigo, né? E um cidadão olhou assim, uma toalha de feira. Disse, dona moça, a senhora é filha do finado Luiz? Aí minha irmã, sou eu. Ah, pois é, né, morreu ontem. É, sim, a gente veio pro enterro dele. A senhora me diga uma coisa, é verdade que ele tinha outra mulher aqui em Palmares? Minha irmã disse, não, isso é mentira. Não, mas disseram que ele tem uma mulher lá nas pessoas. Aí minha irmã, mentira. Ele não tinha uma não, ele tinha 3. Ele tinha... Minha irmã era assim o cão para dar resposta. E sabe por quê? Porque ele podia, ele tinha condição. Não era de ficar. Então minha irmã era um cão, é o cão para dar resposta, é até hoje. E o ambiente, assim, escritor, né? O escritor, como era o ambiente de leitura na sua casa? Olha, Essa questão de gostar de ler, que o escritor tem que... Minha mãe, papai, sabia assinar o nome, como ele me disse, ele aprendeu a ler e a escrever escondido do pai dele lá na roça, porque menino que sabia ler era mão de obra perdida para trabalhar na enxada e na lavoura do meu avô, que eu não cheguei a conhecer. E ele disse que saía toda noite e andava uma légua, 2, 3, para ir na casa do velho Romão que alfabetizava os meninos ali. Esse velho, inclusive, eu cheguei a conhecê-lo anos depois, ele esteve lá em Palmares, né? Então, meu pai, ele se alfabetizou nas rudes letras da vida. Mas minha mãe, ela gostava de ler as revistas da época. A revista Manchete, o Cruzeiro, a revista O Cruzeiro, que era a grande revista semanal, e ela lia. Lembro também que ela lia pra gente um livro chamado Civilidade. Um livro que ensinava bons modos, boas maneiras, 10 itens importantes. Eu não esqueço nunca. Tinha 10 itens. Um deles ficou gravado na minha memória. Saber servir-se asseadamente na privada. Ou seja, se limpe direitinho. Então ela lia aquilo pra gente e depois que eu aprendi a ler, fui alfabetizado cedo pela professora dona Marili, Maria Acioli Lynch. Professora Marili foi que me ensinou o ABC. Aí depois que eu aprendi a ler, eu tomei gosto pela leitura por conta da minha mãe. Minha mãe me incentivou esse gosto de ler, né? De tal modo que na adolescência eu comecei. Me lembro bem que eu li As Pupilhas do Senhor Reitor, do português Júlio Diniz, foi um dos primeiros livros que eu li, e de literatura. E depois, naquela mesma época, me apaixonei pela poesia de Castro Alves. É o meu ídolo
na poesia até hoje. Comprei o livro Espumas Flutuantes na livraria de Seu Odilo. Palmares, ao que me consta, nem tem mais livraria hoje em dia. Naquele tempo, livraria, só livraria, para vender livros, não apenas livro didático. Isso em que ano? Né? Eu devia ter, era pré-adolescente, adolescente, nasci em 46, digamos que depois de 50, em 56 eu tinha 10 anos, 13, 14, por aí assim, nos anos 50. Nos anos 50. E lá tem uma livraria? Uma livraria. Espuma Flutuante, Castro Alves. Eu li aquilo, me apaixonei por aquela poesia, é um dos meus ídolos até hoje, de tal modo que quando eu vou no centro da cidade, passo ali no Teatro Santa Isabel, me baixo o espírito, eu vejo Castro Alves ali, porque foi ali que ele brilhou naquele teatro centenário, né? Me comoveu, me encantou, como ele descrevia, que ele foi um dos pioneiros da luta da abolição da escravatura no Brasil, né? Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, seu delírio ou se é verdade tanto horror perante os céus? Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas do teu manto esse borrão? Astros, noites, tempestade, rolai das imensidades, varrei os mares tufão. Aí ele descrevia aquilo ali. Quem são estes desgraçados que não encontram em vós, mais que o rir calmo da turba que incita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga pressa resvala como um cúmplice fugaz, perante a noite confusa, diz-o tu, severa musa, musa libérrima audaz. Aí começava a descrever. São os filhos do deserto, onde a terra expôs a luz, onde voa em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Homens simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem luz, sem razão. Pronto. A obra de Castro Alves me encantou, né? Não só essa obra da militância, da campanha abolicionista, mas os versos de amor, que o caba foi um mulherengo da peste. Não tinha ele aqui em Recife, os senhor de engenho, os caba rico, as artistas que se apresentam, duas grandes artistas da época, Adelaide do Amaral e outra, duas portuguesas, e o senhor de engenho, tudo rico, ela caíram de paixão por Castro Alves, só com base nos versos dele. Ele rivalizava com o Tobias Barreto, né? Exatamente, era um de um lado, o outro do outro. Um de um lado, outro do outro, sou hebreu, não beijo as plantas da mulher de Putifar, Tobias Barreto. Aí Castro Alves respondeu, sou grego pequeno e forte das forças do coração, vi de Sócrates a morte e conversei com Platão. Sou grego, gosto das flores, dos perfumes, dos rumores, mas minha alma ainda tem fé. Meus instintos não esmago, nem sonho, nem me embriago nos banquetes de Friné. Gozando com a cara dele, né? Então isso tudo no camarote ali. Né? No Teatro Santa Isabel. E outro da Bahia, né? É um negócio arretado. Então é meu ídolo até hoje. Foi voltando ao começo da conversa, você me perguntou, foi uma das leituras daquele tempo, né? Exatamente, na área de poesia. E daí para frente. Hoje... assim, o senhor falou que em Palmares tinha uma livraria, então presume-se que Palmares tinha uma vida intelectual, uma vida cultural. Exatamente, porque como é que uma livraria daquela ia sobreviver? Ao lado da livraria, 3 casas, no fundo da igreja, onde hoje é a catedral, no fundo da igreja, passa uma rua que está até asfaltadinha, então fundo e frente da livraria, na esquina. A livraria ficava na esquina, que a igreja também fica na esquina, né? Livraria na esquina, do lado de cá tinha um cinema, Cine São Luís. Então, 3 casas ali era o comércio, tinha uma banca de revista, que era de propriedade também do seu Odilo. Além da livraria, várias estantes com livros para todos os gostos, poesia, romances, tudo além. Até porque não era comum vender livro didático ali na livraria, que eu me lembro bem que meu pai vinha para Recife comprar os livros, geografia, história, não sei o quê, quando eu entrei para o curso ginasial. Que era, já que a gente está falando de livro, que era uma coisa notável. Eu fiz o curso primário lá no ginásio,
que em 2010 a cheia acabou com tudo, fiquei com o coração arrasado quando eu fui em Palmares, a cheia de 2010, derrubou o prédio, né? O antigo prédio que foi construído nos anos 40, 50, do ginásio municipal Agamenon Magalhães, onde eu fiz o curso primário. 4 anos de curso primário. Professora Heloísa Correia, minha primeira professora, a quem eu dediquei uma crônica no meu livro, A Prisão de São Benedito. Depois, se a gente houver a oportunidade, a gente fala do livro. E naquele ginásio, eu fiz o curso primário, 4 anos de curso primário. Quando você terminava o curso primário, você fazia um teste chamado exame de admissão. Que era exame de admissão ao ginásio, para fazer o que... Agora, o que era o exame? Era um verdadeiro vestibular. Difícil que só a peste. Me lembro bem que mamãe pagou a vizinha, a filha de Dona Adélia Bordadeira, a filha dela, Nessi, que era estudante que era formada em professora, pedagogia pelo Colégio da Feira, para me dar aula de matemática, fração. Porque era um vestibular, para você passar, para fazer o pronto. Rapaz, foi uma festa quando eu passei, era um vestibular. Fiz os 4 anos de ginasial e veja só, no ginasial a gente estudava geografia, história e matemática e tinha 3 línguas, eu estudei 3 línguas, francês, inglês e latim. Naquele tempo tinha até latim. Professor Edson Matos, que é quem dava aula de latim e dava de francês. Professor Amaro Matias, saudoso Amaro Matias. O senhor foi bom? Foi positivo? Rapaz, latim a gente só fazia decorar as frases, né? Ego, sum, não sei o que, os verbos, aquele negócio todinho. Mas foi bom no sentido cultural, mas no sentido literário nem tanto, entendeu? Embora o nosso, a língua que seja a arma como é que se diz, a ferramenta de trabalho do escritor, que é o meu caso, a gente venha do latim, o nosso português, né? Mas o latim foi básico para mim, foi interessante culturalmente, mas não como assim estrutura do português, até porque eu não uso muita expressão, mas foi ótimo estudar o latim. E o inglês com o professor Amaro Matias, foi outro ícone do magistério palmarense, né? E aprendeu bem. Aprendi. Inglês, o inglês que eu aprendi no ginasial me serviu, inclusive, no futuro, já depois que eu era escritor, quando eu fui para os Estados Unidos, por conta da minha condição de escritor, convidado pelo governo americano para participar de um seminário internacional de escritores, a gente pode falar disso depois também, e foi aí que o meu inglesinho deu certo. Lá deu certinho, o que eu aprendi lá. Lá em Palmares. E assim, tinha algum, sei lá, um intelectual na sua época de destaque em Palmares, tem aquela pessoa assim, não, fulano ali é camarada, aqui na cidade é o camarada que sabe das coisas. Olha, tinha a família Gris, Arthur Gris, que escreveu um dicionário Gris. Foi uma coisa assim impressionante. Eu devo ter ali na minha prateleira ainda um volume. E o ambiente cultural de Palmares, naqueles anos da minha infância, da minha juventude, era muito intenso. Lembro-me que tinha até uma academia palmarense de letras, que não é a mesma de hoje, que foi refundada já, que eu sei que agora tem. Hoje em dia, eu não confesso a você que eu sei que tem lá em Palmares muitos poetas, tem um movimento muito intenso, foi reaberta a academia e tal. Mas não conheço, não posso dar notícia a você e nem posso dizer porque não é um pessoal que não é da minha geração e cuja obra eu não li ainda, até porque não tem coisas publicadas, uma boa parte, eles, né, tem mais na internet e tal. Mas na minha época, o professor Fenelon Barreto, por exemplo, que era o nome do prédio, Biblioteca Municipal Fenelon Barreto, o professor Arthur Gris, tinha Odilo, o dono da livraria, era poeta também, certo? Então tinha um movimento cultural muito intenso, tanto que foi desde aquela época que Palmares passou a ser conhecido como a terra dos poetas, exatamente, né, por conta desse movimento. Eu, quando me tornei escritor, foi em exceção, porque eu não era poeta. Eu fui ser ficcionista, romancista, na prosa.
Admiro demais a poesia, tenho grandes amigos poetas, tanto a poesia clássica quanto a poesia popular. Jesse Quirino, um grande amigo, ainda ontem eu falei com ele, estou sempre em contato. E tanto a poesia clássica como a popular, admiro as duas, né? Mas a minha área mesmo é a prosa de ficção, certo? Quando fala assim, Palmares, cidade dos poetas, aí eu imagino aquela região do Pajeú, né? Que São José do Egito, que você conhece bem, né? São José, aquela... Palmares tinha... Não conheço... Era uma licença com esse São José ou era o poeta mais de gabinete? De gabinete, era bem diferente. A poesia pajeuzeira, que eu admiro, que é uma das coisas que eu aprendi a admirar, através do meu amigo Orlando Tejo. Tejo era doutor na poesia pajeuzeira, até porque Tejo conviveu muito com Pinto de Monteiro, um ícone da poesia popular nordestina. Tejo é paraibano, né? Tejo é paraibano, era paraibano. 3 anos que ele se encantou. E através do Tejo eu aprendi muita coisa. Não era da minha... como você perguntou, era bem diferente a poesia pajeuzeira, a poesia lá do sertão, da poesia da Zona da Mata. Poesia da Zona da Mata de gabinete, a poesia clássica, o soneto, né, e tal. Depois que inventaram a poesia moderna, poesia livre, bem diferente daquela poesia rimada, improvisada, metrificada, que eu acho aquilo fantástico, genial, até hoje. Eu gosto de ler, de rever, acompanho muito, né? Já não tem mais aqueles grandes nomes, Manel Chudu, Pinto de Monteiro, mas tem alguns cantadores modernos, né? Que se apresentam em rádio, vou me lembrar do nome de 2 aqui, e que mantém ainda essa tradição do verso metrificado, né? Rimado. Uma das modalidades que eu acho fantástica da poesia popular nordestina é a glosa. Você dá um mote, né, que é o tema, e a partir daquele mote o poeta vai e faz uma glosa. Um verso que termina sempre com o mote que foi dado. Pena que eu não tenho aqui algum de memória para... Gregório de Matos Guerra já fazia isso, né? O baiano, né? O baiano já fazia isso. Ele fazia exatamente glosas com os motes que eram dados para ele. Tem até um mote que deram a ele, que era a mais bela que Deus. Exatamente. Uma coincidência, esses dias eu estava ali mexendo no computador, futucando os textos, e ele tinha esse mote lá do Gregório. Tem uma saída genial, né? A mais feia que o diabo e a mais bela que Deus. Aquele dali era virado. Então é isso. Então o Palmares tinha essa efervescência, né? Tinha. E era grande, era bem movimentada, era reconhecida, como sempre, aquele orgulho de ser a capital da Zona Sul, né? Aqueles municípios em redor ali, Água Preta, Joaquim Nabuco, Catende onde você foi criado. No seu imaginário. Catende, só me lembro de Catende do 13, o grande time que tinha lá quando o Sport foi jogar lá em Catende. O Leão 13, né? O Leão 13. Era mais a usina, a indústria que dava emprego ali em toda a região. Mas conheceu o Catende? Conheci. A gente ia lá de vez em quando, ia de caminhão, na carroceria do caminhão, Tota, que tinha um time de futebol, e a gente ia na carroceria do caminhão jogar lá em Catende. Para Água Preta a gente ia a pé, que é 8 quilômetros. A gente saía de Palmares para ver o cartaz do filme lá no cinema de Água Preta. E voltava, entendeu? E Catende, 3 léguas, 18 quilômetros. Catende de Palmares, 3 léguas. Estive em Catende uns 3 ou 4 anos atrás, dar uma entrevista para o radialista Manoca. Ele tem um programa numa rádio lá de Catende e hoje ele tem um programa lá em Palmares. Manoca Leão. Manoca Leão. Catende também teve a sua questão cultural, né? Tinha ali pela Lopes Soares, a família Soares, né? Exatamente. E depois também, isso tudo antes da pandemia, quando eu dei essa entrevista, e teve um evento lá em Catende. Tem um menino lá de Palmares que me convidou, eu estive lá, participei, fui na televisão, teve a televisão, a Globo do Estadual fazendo matéria lá, me lembro bem disso. Meu compadre Maurício Melo, que é palmarense, Maurício Melo, que é crítico literário, que é escritor, estava lá também.
E eu vou me lembrar, outro menino de Palmares que estava comandando lá em Catenes. Foi, teve uma... Se não me engano, teve um evento na igreja lá. Teve um encontro literário em Catenes, Marco Carneiro Xepa. Pronto, Xepa. Pronto, exatamente. Eu estava lá nesse encontro. Reuniram alguns escritores. Uns 4 ou 5 anos, não foi isso atrás? Pronto. Vieram gente do Rio de Janeiro, veio uma turma danada. Exatamente. E a Xepa disse que quer transformar Catenes na cidade dos escritores. Tomara, para baixar a crista daqueles metidos lá de Palmares, né? Tá, terra dos poetas. Tomara, porque isso aí é o tipo de rivalidade que faz bem, né? Verdade, que cresce, o tipo de rivalidade que faz bem. Conhece a obra de Aristóteles Soares? Não, conheço o nome assim. Que é o irmão de Pelópidas, né? Não. Pelópidas era mais pontista. Diz que Aristóteles Soares era uma figura. É pena que tem pouca coisa assim sobre a figura dele. Na figura da não. Então, aí hoje, assim como foi falado aí, o senhor não tem tanta notícia dos poetas de hoje, de Palmares? Não, esse realmente confesso a você. Tem alguns amigos lá, músicos da área de música, o Zé Ripe, o Tonho Oião e tal, são amigos meus, a gente está sempre em comunicação. O Zé Linaldo também, que é poeta, que é compositor, artista, mas confesso a você que eu não tenho, assim, participação intensa lá. E o escritor, assim, o escritor que formou Orlando, que formou Luiz Berto, e assim, se tem, né, algum escritor, tanto nacional quanto estrangeiro. O senhor diz assim, Antônio, esse aqui foi minha grande referência. Olhe, Famosa, né, claro. Zé Lins do Rego foi fundamental. Antes de eu começar a escrever, eu li toda a obra de Zé Lins do Rego, desde Menino de Engenho, que ele vai na sequência, até chegar em Fogo Morto, que eu acho simplesmente uma obra-prima, e aquele jeito destambocado, destemperado dele escrever, que ele não ligava para estilo, e aquilo ali, para mim, é o que enriquece exatamente a obra dele, né? Então, Zé Lins do Rego foi uma influência forte. Na mocidade, mais para trás ainda, naquele tempo que eu te falei lá de Palmares, Jorge Amado também me influenciou muito como romancista. O primeiro livro dele, O País do Carnaval, que também foi o primeiro que eu li, e daí para frente, né? Leu toda a obra dele? Li toda a obra dele, certo? E Zé Lins do Rego. E depois, essa de Queiroz, que eu acho, na língua portuguesa, é imbatível como criador, como ficcionista, a obra de essa de Queiroz, Os Maias, né, o Primo Basílio, toda a obra dele, que eu tenho ali na estante, li também. Da obra dele, qual é aqui o seu mais gosta? É o Primo Basílio. E os Maias, né? Os Maias é fundamental. A casa que os Maias vieram habitar em Lisboa no verão de 1800. Eu quase que decorava logo na abertura do livro, de tão apaixonado que eu fiquei, que eu achei esse livro arretado. E o Primo Basílio, que é a história de um chifre, de uma gaia, que uma mulher casada bota com um primo, esse Primo Basílio, que é um retrato da Lisboa do final do século passado, do final do século XIX para o XX, né? O Crime do Padre Amaro é outro que eu considero uma obra-prima, né? Aí ele diz, essa de Queiroz abre os borbotões, os fuxicos da igreja daquele tempo. O padre que engravidou uma menina lá, esse é o tema da história, o crime do Padre Amaro, né? Tem aquele carro de Fradique Mendes, né? Exatamente. Conhece Portugal? Não, ainda não tive o privilégio de conhecer a Europa. Inclusive, a pressão da minha mulher é muito grande. Eu tenho que aparecer lá em Londres qualquer hora ou em Roma. Já, até um sobrinho meu, filho da minha irmã, inventou de casar em Roma. Foi a família todinha, menos eu. Até hoje eu tenho que ficar dando explicação. E hoje, Luiz Berto, hoje a gente vive uma decadência cultural, é possível a gente falar esse termo, ou é uma coisa... Como é que está o leitor e como está o escritor, a partir da visão sua de escritor? Rapaz, é meio difícil de definir porque eu sou suspeito para falar, entendeu? Mas realmente... Eu não sei se é decadência cultural, até porque continua gente escrevendo, continua pessoas criando. O que diverge é a maneira, o modo, cada tempo tem seu modo, tem a sua maneira. Eu sou fiel
a minha maneira, começo, meio e fim. Aprendi a ler assim e gosto de escrever assim. Eu gosto de escrever de uma maneira que o leitor entenda e goste. E que se divirta, ou sofra, ou chore com o que eu escrevo, né? Agora, se tem decadência, eu não posso dizer para você. Eu sou mais ligado, nesse ponto eu sou careta, digamos assim, uma palavra que não se usa há muito tempo, né? Eu releio, sou mais de reler, de ver as obras que eu gosto. Estou muito desligado, até porque eu não sei de grandes nomes da literatura atual. Literatura brasileira. Quem você citaria um romancista atual? Um romancista, um contista? Não sei. Há pouco tempo tinha Rubens Alves, não é isso? O Mineiro. Alguns, né? De tempo recente. O Trandorado, outro mineiro. Mas eu estou falando agora, do século XXI. Quem é o grande ficcionista, o romancista, o contista? Pode ser que tenha, mas eu confesso a você que eu estou por fora. Eu não me atualizo aí quanto a isso aí. Ariano Suassuna, Ariano. Eu conheci Ariano através de Orlando Tejo, né? Ariano leu o meu livro, O Romance da Besta Fubana. Quando o Romance da Besta Fubana foi lançado, a revista Veja fez uma matéria, fez uma resenha com o meu livro, com foto da capa do livro, com foto minha, nos anos 80, e era a grande revista de circulação nacional, uma revista semanal, e tinha, naquele tempo, tinha essa seção de livros, né, como todos os jornais tinham. E nessa resenha feita pela Veja, né, elogiando o livro, comparou o meu estilo com o de Ariano, certo? E aquilo me deixou muito feliz, até porque eu sempre tive Ariano como meu guru literário, né? E quando eu fui apresentado pessoalmente a Ariano por Orlando Tejo, Ariano, esse aqui é que é o Luiz Berto. Ah, você é que é o menino de... Você é que é o rapaz de Palmares? Quer dizer, então eu já sabia. Já associou meu nome à cidade de Palmares. Eu disse, sou mestre, sou o rapaz de Palmares. E todas... Daí para frente, depois que o livro foi lançado, depois que o Romance da Besta Fubana foi lançado, imediatamente após ser lançado, ele entrou na lista dos mais vendidos, para minha surpresa, em várias capitais do país. Manaus, Porto Alegre, jornal Zero Hora, uma cultura diferente, Extremo Sul, um romance nordestino com temática, entrou na lista dos mais vendidos. Belo Horizonte, ficou mais de 10 semanas o livro, o Romance da Besta Fubana, né, entre os mais vendidos. Então, para mim, a grande surpresa foi e fiquei sabendo, né, já que você perguntou de Ariano, que o Ariano tinha lido o Romance da Besta Fubana. Isso para mim foi um privilégio, né? Então, essa destaque que a Besta teve, para mim foi não só surpresa, mas foi gratificante, principalmente gratificante. Recebeu o livro 2 prêmios, né? 2 prêmios nacionais, quando foi lançado, logo após ser lançado. Prêmio Literário Nacional, do Instituto Nacional do Livro, do MEC, do Ministério da Educação. Tinha acho que esse órgão nem mais existe, cuidava só de livro e tal, e dava um prêmio, e deu categoria Obra Publicada, melhor livro do ano. E outro prêmio também, Prêmio Guararapes, da União Brasileira de Escritores. Esse primeiro prêmio do IML eu fui receber no Rio, na sede da Academia Brasileira de Letras. E esse prêmio da União Brasileira de Escritores, eu fui receber em São Paulo, na sede da União. Recebi das mãos de Ricardo Ramos, filho do célebre, do grande Graciliano Ramos. Ricardo também já se encantou, já morreu há algum tempo, que era escritor. Recebi o prêmio das mãos dele, exatamente. Então, esse livro me deu uma satisfação enorme pela repercussão que ele teve, e essa aqui que eu tenho na mão já é a 4ª edição. 4ª edição, certo? Olha, falando em Graciliano, eu tenho um amigo e afilhado, e é um grande escritor que ainda não escreveu um livro. Camarada, se ele for contar diz assim, eu fui pegar uma água, ele tem literatura, se ele escrever. Ótimo. O camarada é bom. E ele sempre foi um grande leitor, etc. Aí eu disse a ele que vinha aqui hoje.
Aí ele mandou saudação, Paulo Sérgio, o nome dele, mandou saudação, mande minha saudação lá para o escritor Luiz Berto. Ele leu, foi através dele. E foi o seguinte, foi Clécio, que hoje é juiz, que leu o livro primeiro na faculdade, quando a gente fazia a faculdade de Direito. Aí emprestou. Leu a besta? Leu a besta. E como eu sou de Catenda, eu lembrei de você, emprestou, aí eu li. Me lembra quando você sair que eu vou mandar um volume autografado para ele aqui. Ah, tá certo. 2006, 2007. Aí ele disse, olha, não é querendo fazer aqui uma, como diz, né, missa do corpo presente, mas ele achou a sua escrita, a verve literária, na época foi o que ele comentou e reafirmou ontem, que a verve literária foi superior até a de Ariano, nesse romance da besta cubana aí. Foi, e assim, eu conheço a obra de... Oi, você me deixa ancho que só a peste com um negócio desse. Eu conheço o livro de Ariano e eu acho que é muito agradável, assim, a sua leitura do livro Romance da Besta Cubana é extremamente agradável. Eu não digo a história em si, que a história é peculiar, a história é extraordinária, mas a leitura é uma leitura muito fluida, muito agradável de ser lida. Não é uma coisa, não é obviamente, né? Não é superficial. Aliás, me contaram que Ariano leu a besta fubana por conta disso, que alguém falou para ele, entendeu? Os fuxicos, né? Os fuxicos literaria, eu fiquei felicíssimo. Porque o camarada, veja, esse amigo meu, ele é uma pessoa que lê bastante, entendeu? E assim, ele gosta muito de Graciliano Ramos. O escritor, grande escritor dele é Graciliano. Já li toda a obra dele, acho arretada, Vidas Secas, que aliás a secura começa pelo título, aquele estilo seco dele, aquilo ali, né? Aquela cachorra baleia. Tem um registro aí, de Paulo Sérgio. Ótimo, um abraço para ele. Vamos mandar. Diga para ele que eu escrevi a besta. Aqui tem, na última página, quando eu escrevo a última linha, quando eu fecho, está aqui. Brasília, janeiro a dezembro de 83. Janeiro a dezembro. Eu comecei a escrever em janeiro, terminei em dezembro, com uma pausa em julho, para vir a Palmares e pegar... Aliás, me cobre depois essa pausa, quando eu estava escrevendo a besta, que eu vim em julho e encontrei com a dona Gessiba. É outra história para contar. Eu escrevi isso aqui na mesa de um boteco, num bairro chamado Cruzeiro Novo, onde eu morava lá em Brasília. Eu era do serviço público, da Câmara. Quando chegava de tarde, no final do expediente, eu ia para casa e, em vez de tomar café, eu ia lá para o boteco, tomar cana e conversar. Já partia direto já do boteco. Aí já levava uma pasta que não existe mais, chamava classificador AZ. Umas pastas que você arquivava papel, furava, e os 2 furinhos você arquivava ali. Escrevi todo à mão. Eu não sei criar no teclado. Hoje em dia eu já consigo, depois do computador, criar, né? Datilografar, escrever uma carta, mas criar eu nunca consegui no teclado. Então era no dedão. Aí eu escrevia e no dia seguinte, quando eu ia para o trabalho, aí eu datilografava. Máquina Olivetti, a primeira máquina Olivetti elétrica, tinha lá na sala onde eu trabalhava. Foi onde eu fui datilografando. Aí esse livro foi todo escrito à mão. Eu me lembro bem que lá nesse bar, que era até de um português, seu Manel, grande coincidência, né? Um português chamado Manel. Aí no bar do seu Manel, morava, tinha ali na Redondeza, uma vila de marinheiros, turma da Marinha, que se via na Marinha, morava por ali. E de noite era cheio de marinheiros. Foi, não foi, vinha um. O senhor dá licença? Depois não. O que é que o senhor está escrevendo aí? Que toda noite a gente chega aqui, o senhor está... Aí, rapaz, aquilo era ótimo, que eu fazia uma pausa, aí é que eu ia mentir mesmo, aí é que eu inventava. Eu digo, olha, eu estou contando uma história de um sujeito que é general, presidente, aí era ótimo as perguntas que ele me fazia, porque, né? Aí eu manuscritava, no dia seguinte, lá na minha sessão, eu ia datilografando, certo? E foi assim que, né? Quando chegou no mês de julho, toda noite eu ia de janeiro. Quando chegou no mês de julho, eu vim a Palmares. Excepcionalmente eu tirei férias. Nós, nordestinos que moramos lá no Planalto, a gente vem sempre no verão. A saudade da praia dura o ano todo. Aí eu vim exatamente para pegar um material. Dona Gessiva, a bibliotecária de Palmares, que há poucos dias fez 92, 93 anos. Né?
E peguei um monte de coisas lá com ela. Anos depois, quando o livro foi lançado, ela é personagem do livro, Dona Gessiva. Aí eu digo aqui que o livro conta a história de uma república que foi instaurada lá em Palmares, etc. e tal, uma revolução, parapapá, né? E eu digo que todos aqueles documentos relativos a essa república estão guardados na Biblioteca Municipal dos Palmares com a Dona Gessiva. Ela é personagem do meu livro. Anos depois, o livro já estava badalado, vendido, famoso, eu voltei a Palmares. Aí fui lá na biblioteca, eu ia sempre lá conversar com ela. Ela com os óculos pequenininhos. Seu Lisberto, vem cá. Você inventa suas coisas? Me diga isso aqui, ó, isso aqui. O que é que eu vou responder? Aí eu olhei um ofício em papel timbrado, Universidade Federal do Ceará, um cidadão se identificando como professor de literatura, que tinha lido o romance da Besta Urbana e queria ter acesso àqueles documentos que era citado. Você que inventou, vá, diga qual é os documentos que eu vou dar para ele, que não tem documento nenhum aqui. E o Dona Gessiva, eu atingi a perfeição como mentiroso, como criador ficcionista. O cabo acreditou nas mentiras que eu contei. Aí ela caiu na risada. Eu digo, não responda nada não. Ela é uma figura também. É, uma figura guarda. Ela tinha, até achei a levar tudo, os originais. Esse que eu disse a você, que eu datilografei. Sim. Datilografei, depois xeroquei, quando eu acabei de escrever, e eu dei para ela as duas pastas A, Z, e ficou lá. Ela guardava com muito carinho, né? Guardava com... Lá tinha uma prateleira, só o negócio de escritor de Palmares, cheia, veio e levou. Aí. Os originais do livro. Quando eu terminei, dezembro de 83, quando eu coloquei o ponto final no romance da Besta, né? Datilografei, os originais eu dei para a Dona Gessiva, conforme ele disse, e tirei cópia, xerox, condensei bastante, alarguei para diminuir a quantidade de papel, deu 300, 200, quase 300 páginas, o original. Tirei 10 cópias, fui na minha prateleira da minha biblioteca e peguei os endereços das 10 maiores editoras do Brasil, no tempo que tinha muita editora, né? A Record, no Rio, não sei o que, de todos os estados. A Mercado Aberto de Porto Alegre, aqui em Recife tinha uma, chamava Guararapes, parece. Aí eu peguei os endereços, botei no envelope e mandei via correio para cada uma dessas editoras. Um bilhetinho. Escrevi, eu queria submeter. Não demorou 2 semanas, não demorou uma semana, chegou a primeira resposta, editora Itatiaia, de Belo Horizonte, dizendo que o livro era bom, que queriam publicar, e já junto com a carta que eles mandaram, veio a carta do correio, já veio um contrato para eu assinar. Eu olhei, eu não acreditei, eu vou virar escritor, é contrato assinado. Eu não tive dúvida, fiquei doidinho. Naquela mesma noite eu voltei lá no boteco de Semané, tomei outra, assinei e devolvi. Rapaz, 3 dias depois chegou outra. Enio Silveira, diretor da Civilização Brasileira, a maior editora brasileira do século XX, um ícone da editoração nacional, e se propondo a editar o livro. Eu digo, eu não acredito. Rapaz, olha, eu fiquei tão sem jeito para dizer para ele que eu já tinha assinado. Sabe o que é que ele respondeu quando eu disse que eu tinha assinado? Ele disse, me dê pelo menos a honra de fazer a orelha do livro. Aí eu quase caí de novo. Que é essa aqui, está assinada por ele. Enio Silveira, entendeu? E ele aqui confessa. Escrevi ao autor assim que terminei, maravilhado e comovido, a descoberta do seu livro. Dias depois ele me responde, constrangido, para dizer que já tinha assinado Pedro Paulo Moreira, dono da Itália, que era amigo dele, eu nem sabia isso, meu amigo e tal, já tinha assinado. Olha como ele termina. Foi um duro golpe pessoal e profissional. Agora me diga, um autor, um palmarense desconhecido, escreve um troço, recebeu um negócio desse de Enio Silveira? Puxa, fui lá nas alturas e voltei, né? Achei arretado. A Besta Fubana foi foi a sua primeira publicação? Não, a Besta Fubana
A primeira, veja só, o primeiro livro que eu escrevi, não foi o que foi publicado, chama-se A Guerrilha de Palmares. Foi relatando aquele tempo, como eu contei no começo, né? Memórias históricas. Memórias históricas ficcionadas, mas ambientada naquela época. A feira de Palmares que eu descrevo, que era no domingo. Até inventário de Palmares virar diocese, o bispo tirou a feira do domingo, que domingo era dia da missa e tal. E era a maior feira da região, então eu começo falando da feira e de todo aquele movimento político, é quase memórias de um estudante metido a besta, militante, dando discurso, fazendo isso, querendo trazer Moscou para Palmares, aquele negócio todinho, né? Que a gente queria transformar Pernambuco numa Cuba, que até o mapa era parecidinho com o de Cuba, assim, compreendeu? Então, a Guerrilha de Palmares são assim, foi o primeiro que eu escrevi, certo? Ficou guardadinho na gaveta. O primeiro que eu publiquei foi A Prisão de São Benedito, que eu escrevi crônicas da Palmares do meu tempo. Tudo baseado na realidade. Na realidade, aqui não tem nenhuma ficção. O corno, o bebo, a rapariga, o Bill do Tacho, o maior cachaceiro de Palmares da minha infância, Bill do Tacho. Bill do Tacho, ele subia lá para a Coreia, que é outro item que eu ia falar com você. Me cobre. A bodega de papai era na esquina da Coreia. Ficava na esquina de papai e no outro de seu Amaro Quirino. Bar e Pensão Riso da Noite era o nome do bar. Que eu depois botei esse nome, Bar e Pensão Riso da Noite, na minha churrasqueira, na casa que eu construí. Mandei fazer uma placa por um artista de Palmares, Tele Júnior. Bar e Pensão Riso da Noite. Aí o Bar e Pensão Riso da Noite, lá na zona de Palmares, que era, chamava Coreia, aqui na esquina seu Amaro e aqui seu Luiz Berto. Eram os dois reis da zona, papai. Né? Eu nasci na casa que era pegado com a bodega. Mamãe me pariu 10 horas da manhã, uma quarta-feira, dia 7 de agosto de 46. Então eu costumo dizer que eu tive o privilégio de nascer na zona sem ser filho da puta, entendeu? Nasci lá na Coreia. E é um dos temas onde a besta fubana é ambientada. Fala-se muito da Coreia. Então, na verdade, o primeiro que eu publiquei foi esse. O primeiro que eu escrevi foi A Guerrilha, as Memórias, né? E esse aqui é o livro de crônica. Aí eu conto tudo. Falo da Coreia, falo do bebo, falo de Bill do Tacho. Bill do Tacho subia lá para a Coreia, enchia a cara de cana, aí Josafá, vá preso, desça preso. Ele já era tão acostumado a ir preso que o soldado não levava ele. Ele descia. Aí eu não esqueço nunca, porque eu ficava olhando. Ele descia a ladeira e parava na esquina. Estou indo preso pela polícia militar dos Palmares. A injustiça. Aí andava, chegava lá na esquina do colégio. Estou indo para a cadeia perpétua. Ele deve ter escutado falar em prisão perpétua. Estou indo para a cadeia perpétua de Palmares, até chegar na Praça de Santa Amaro, na delegacia. Quando chegava lá, entrava, o que é que tu quer aqui, Bill? Estou me apresentando preso, Josafá. Vai te lascar, rapaz, a gente tem mal o que fazer, vai-te embora. Aí ele voltava. Não quiseram me prender, era desse jeito, no meio do tacho. Ô Luiz Berto, como é que fica o politicamente correto nessa vivência interiorana? Cabe? De jeito nenhum. Politicamente correto é a maior frangagem que já não consegue. Jamais vão me fazer eu chamar um cego de deficiente visual. O ceguinho. Para mim, a coisa mais carinhosa do mundo é o meu ceguinho, que é personagem. Por exemplo, um dos personagens principais da besta é um cego. Chico Folote. O cego Anísio é o principal personagem da Guerrilha de Palmares, certo? Isso é uma figura, entendeu? Mítica, né? Chamar aleijadinho de deficiente físico, não chama nunca, é o aleijadinho que a gente tratava com o maior carinho. Inclusive eu ri bastante quando eu li a besta, que você disse que tinha uma família que ia pedir esmola na feira de Catene. Aí a mulher disse, para comover, imita um aleijadinho. Exatamente. Aí o camarada de tanto imitar... É o filho de Zé da Ferida, que ele de tanto imitar, ele ficou mesmo com a perna troncha. Ele já andava com a perna troncha. Iam pedir esmola em Catene. Isso é coisa de interior, né? É coisa de interior, sabe? É coisa de interior. Aquele interior, rapaz, é riquíssimo. Que ali daria um filme. Isso aqui,
falar em filmes e riquíssimo. Esse livro aqui, eu tenho um grande amigo, Vladimir Carvalho, paraibano, documentarista, diretor de cinema. E Vladimir era professor de cinema da UNB, lá em Brasília, Universidade Federal. Tinha curso de cinema, como tem até hoje, né? Aí, uma das alunas de Vladimir, que é meu amigo, que frequentava a minha casa lá em Brasília, eu frequentava a casa dele, a esposa dele, professora universitária. Vladimir tem vários, se você digitar no Google Vladimir Carvalho, você vai encontrar vários documentários dele, que inclusive fizeram mais sucesso no exterior do que aqui. Aí, Vladimir pegou esse livro aqui e mandou para uma aluna dele, que era diretora de cinema. Ele mandou para ela e mandou a cópia da carta que ele mandou para ela, para mim. Senhor Alberto, mandei para ela. Tezuka Yamazaki, uma diretora, foi aluna dele. Senhor Tezuka, esse livro aí vai dar um filme, uma minissérie bacana, dá uma olhadinha. Ele me mandou, eu tenho a cópia disso aí. Tezuka se apaixonou pelo livro, mas nunca conseguiu, porque isso aqui precisa de um Spielberg, né? Precisa de uma verba da porra para botar a besta voando com os pés. Quando a besta chegar no mercado vai ser droga. E era uma expressão... Anos depois veio aqui em Recife, fizeram um contato para fazer uma minissérie também para a Rede Globo. Não foi para frente. Eu sempre desconfio que é isso, é a questão da produção. Essa é uma produção cara, né? Exatamente, ele não é uma produção, mas o que interessa para mim é que ele é lido, né? Sim, já vai na 4ª edição. Ao que me consta, é um dos livros mais vendidos da minha editora, a Bagaço. Aliás, é de um palmarense. Né? A Bagaço é de um palmarense? É de um palmarense. E foi fundada por um grupo lá de Palmares, a Inês Cury e o Arnaldo Ferreira. Foram os dois que fundaram lá em Palmares, fundaram lá. Quer dizer, depois que a Bagaço começou lá? Começou lá em Palmares, pequenininha, editora Bagaço, publicou os primeiros livros, umas brochuras, foram lá. E depois Arnaldo veio para Recife, a sede é aqui no Poço da Panela, certo? E a gráfica, ele tem um parque gráfico, lá em Pojuca, certo? E o grande investimento deles, livros didáticos, né, que eles investem para o Brasil todo, que é a grande estrutura, porque é uma empresa, mas ele se dedica também aos livros de ficção. E o meu, em termos de ficção, ao que me consta, é um dos mais vendidos. Né? São muitos livros locais, né? De escritores daqui, né? Tem vários, né? Agora o meu, esse aqui já vai na 4ª e a Prisão de São Benedito já vai na 6ª edição. Você, que é do ramo, você deve saber qual é a importância de um escritor ter o seu livro já na 6ª edição, certo? A vendagem está grande. E esse livro aqui... Esse eu não tinha, pedi recentemente na estante virtual. Esse livro aqui mereceu, tive assim a honra de merecer, uma crônica sobre ele escrita por Orlando Tejo. Sim. Ele escreveu uma crônica chamada Ascenso, Palmares e Luisberto. Artigo de Orlando Tejo publicado na revista A Região, que também era da turma lá de Palmares, essa revista. Entendeu? Gilberto Melo, filho do farmacêutico lá de Palmares, o velho Gilberto Melo, foi que fundou essa revista, o mesmo que fundou a Bagaço ao lado de Arnaldo, certo? Aí Tejo escreveu essa crônica aqui. No fim, você veja aqui o bestalhão aqui como é que ficou. No fim ele termina, ele fala e tal. Tomem nota desse depoimento. Nunca li em nenhum escritor pátrio nada mais tocante, nem de tanta grandeza, nenhuma página mais lírica e eterna do que Nós, os Meninos de Palmares, com que Luisberto inicia a prisão de São Benedito. Pô, uma avaliação dessa de um cara do que lado do Tejo, como diz o outro, para se mijar nas calças e ficar... Com certeza. Agora, veja, falando de Orlando Tejo, como foi o início dessa amizade aí? Amizade lírica? Eu morava em Brasília... Filosomia, né? Falar filosomia. Filogomia do Baiano, a filosomia. Eu morava em Brasília e quando é um belo dia eu vejo o jornal de lá, o único jornal, o maior jornal da capital,
Tinha o Jornal de Brasília e tinha o Correio Brasiliense. Então o Correio Brasiliense, o mais antigo, o mais tradicional, uma matéria de capa do segundo caderno, naquele tempo tinha primeiro caderno, segundo, no tempo que existia jornal impresso, hoje em dia não tem mais. Aí comunicando que o lendário escritor, poeta paraibano Orlando Tejo estava em Brasília. O autor do livro, Zé Limeira, inclusive uma matéria com ele, foto com ele e tudo e tal. E que ele estava residindo em Brasília. Eu digo, eita, rapaz, já tinha lido, né, o Zé Limeira. Inclusive, naquele tempo a gente contava muita história. Se você quiser fechar aí um pouquinho para a gente continuar a conversa, estou atrapalhando aqui por causa da ventania. Aí o rio Capibaribe passa aí no fundo aí de casa. Aí tá vindo esse vento. Aí eu vi aquilo ali. Orlando Tejo foi para Brasília, amigo dele, governador do Humberto Lucena, levou ele para lá. Aí fiquei sabendo que Tejo estava morando em Brasília. Um belo dia eu estava me deslocando lá dentro da Câmara onde eu trabalhava, passei assim na sala do cafezinho, tá ele lá, que eu conhecia ele de foto, né? Eu digo, eita, rapaz, Orlando Tejo ali, o meu ídolo. Aí corri lá na minha sala, peguei um exemplar da Prisão de São Benedito, das primeiras edições, autografei para Orlando Tejo, aí voltei, aí cheguei ele sempre numa roda conversando com o cachimbo, que inclusive uma vez eu falei que a arte do Tejo não é escrever, era contar história, conversar, que era um cabra arretado. Aí eu cheguei assim, pedi licença, o senhor dá licença? Ele, sim, pois não. Diga, eu queria, esse livro aqui é para você, para o senhor, viu? E tal, aí, tá, muito obrigado. Aí saí, fui embora. Tive o cuidado de, debaixo da minha assinatura, eu botar o meu telefone, o meu irmão. Rapaz, no dia seguinte ele me ligou. Onde é que você trabalha? Aí eu digo, aqui e tal, anexo 3. Ele foi bater lá. E a partir daquele dia, nasceu uma amizade de infância, entendeu? Agora você imagina, o meu ídolo me preocupou, rapaz, que livro arretado. As histórias de Palmares. A história da rapariga, do corno, do bêbado, do Bill do Tacho, né? As histórias dos personagens, dos caos acontecidos, o avião de Paulo Afonso, que eu abri bem aqui, depois é outro caso interessante. Aí Tejo virou meu amigo. Eu digo, olha, ele foi lá na minha sala, onde eu trabalhava, que livro arretado, você não está escrevendo mais alguma coisa? Eu digo, estou. Aí abri a gaveta assim, e digo, olha, tá aqui, me lembro bem, 60 páginas da besta, romance da besta fubana. A besta estava nascendo. Estava nascendo. Aí dei uma cópia para ele. Dia seguinte, que livro da porra, que livro arretado, rapaz, você tem que terminar esse livro e tal. Mas, rapaz, aí eu fiquei assim, e daí para frente, viramos amigos de infância. Tanto que essa última edição aqui é dedicada a ele. Dediquei a um palmarense, Walter Portela, Jesse Quirino, meus dois amigos. É também dedicada ao meu saudoso amigo Orlando Tejo, em memória. Um ícone da nação nordestina, certo? Dediquei para ele. Aí foi um dos que deu força. E aí eu fiquei felicíssimo. Você imagina, né? Um cara que você admira dá um pitaco desse sobre... E aquele caso dele? Que o pessoal pediu, fala lá com... Ele teve um dia na minha sala, toda coisa difícil de ver. Era Tejo nervoso, sempre foi calmo. Aí chegou com um cachimbo e disse, Beto, olha, preciso de 30, dinheiro da época, nem me lembro como é, 30 mil. Eu digo, o que é que houve? Não, é porque o gerente da Caixa mudou aí, um paraibano, um novo gerente, me deu um cheque especial, que era uma coisa que não existia naquele tempo, tinha um cheque ouro no Banco do Brasil e o cheque azul na Caixa. O que é o cheque especial? É você dar um cheque sem fundo e o banco pagar. Você passar do saldo, não é isso? É um cheque especial. Hoje em dia nem se usa mais cheque. Me deu um cheque de 30, sexta-feira, e eu já estourei, eu preciso cobrir, que eu passei lá agora. Eu digo, como é que é? O cara te deu o cheque na sexta e hoje, segunda-feira, tu já estourou tudo? Aí, já gastei que o Tejo
Ele não sabia, ele só sabia somar amizade, viu, e dividir a alegria, era as únicas coisas que ele sabia fazer. Eu digo, eu não tenho dinheiro não, mas aqui na Câmara, como toda boa repartição pública que se preza, tem uma agiota de plantão, tem o Canidé. Canidé, João Canidé Tolentino Ribeiro, me lembro bem do nome dele, que entrou nessa história igual o Pilato entrou no crédito. Ele não era agiota, ele era intermediário entre uma agiota que tinha lá e, né, liguei para Canidé, ligue para esse filho da mãe aí, liguei, Canidé disse, olha, só de tarde. Aí o Tércio saiu nervoso, voltou, aí de tarde já chegou, ligue de novo que não entrou ainda, já tirei os tratos lá então. Aí Canidé disse, se sair, só sai amanhã, terça. Rapaz, o Tércio quase teve um desmaio. Terça de manhã ele entrou na minha sala, eita rapaz, não entrou nada, ligue para Canidé. Aí eu liguei, Canidé disse, espera aí rapaz, que vai ver, chama esse, calma, daqui a pouco. Eu digo, Tércio, ele falou daqui a pouco. Aí baixou o santo, o Tércio ficou calmo de repente, eu notava quando baixava o santo. Você me deu um papel aí. Aí eu dei, ele pegou a caneta, andou a escrever, fumava o cachimbo, fazia uma pausa, escrevia, aí me deu o papel. Aí eu me dei conta da preciosidade que eu tinha em mão, né? Caligrafia da peste que ele tinha. Bonita, né? Só um negócio enrolado que só a peste. Eu escrevia tudo assim. Não é do tempo da caligrafia. Eu devo ter coisa escrita por ele aí, tu vai ver. Aí eu li. E estando sem um tostão e me encontrando bem perto, fui procurar Luiz Berto para ter uma solução. Berto disse, meu irmão, eu também queria até fazer um quer-quer daquele que o diabo pinta para ver se eu arranco 30 do bolso de Canidé. E toca telefonar e o homem pôs-se a correr, mas não pôde se esconder e teve que tapear. Pela manhã não vai dar porque de tarde é que é. Bom para a coisa tá pé. Aguarde, portanto, amigo, o Berto ficou de castigo esperando Canidé. E eu que necessitava também da mesma quantia, me fiei nessa franquia que o Canidé propalava. Quando eu menos esperava, o safado de má fé, filho da puta ralé, disse hoje não tem nada. Há uma foice amolada no chifre do Canidé. Eu já podia notar e mudar de interesse que um cabra com nome desse não poderia prestar. Pelo menos vou esperar até amanhã com fé. Se ele me deixar a pé, juro por Nossa Senhora, corto de pau o atório e vou matar Canidé. O cabra fume, não traga, faz da praga o seu idílio. Onde está Flávio Marcílio que não demite esta praga? Flávio Marcílio era o presidente da Câmara na época, né? O cabra fume, não traga, faz da praga o seu idílio. Onde está Flávio Marcílio que não demite esta praga? Pelo menos dava-se a vaga para um sujeito de fé, já que este tratante é um safado e delinquente e haja chumbo grosso e quente do rabo de Canidé. Não sei como Luiz Berto, esse escritor inspirado, pede dinheiro emprestado a um ladrão tão esperto, que representa um deserto de trabalho, amor e fé, que anda de marcha ré pela estrada da virtude e, além de covarde e rude, se assina por Canidé. Antes quero desemprego, desespero, moratória, ver Delfim contar história, me abraçar com jacaré, beber caldo de chulé e dar o rabo a marinheiro do que tomar um cruzeiro emprestado a Canidé. Aí quando eu fui para a máquina datilografar, aí o telefone tocou. Aí eu atendi, era o Canidé. Diga para o seu amigo que o dinheiro saiu, é só para encher o cheque que eu mando. Aí eu digo, eu quero ver. Tércio, Canidé disse que o dinheiro saiu. É? Para encher, aí ele assinou o cheque, me deu outro papel, me deu outro papel. Aí me deu. Nosso amigo Canidé. Um sujeito despeitado, desses de baixa maré, inventou que o Canidé é um canalha safado. Eu fiquei preocupado com a informação ralé, porém não perdi a fé em quem merece louvores e haja palma e haja flores na fronte de Canidé. Tenho dito e sustentado, todo mundo sabe disto, que na Câmara esse cortiço tem um cidadão honrado. Pai de família extremado, um homem de bem e de fé. O Papa já disse até que a do torrão brasileiro é padecista de Juazeiro e em Brasília, Canidé. Sei que o Papa tem razão, mas ninguém quer saber disto. Se já falaram de Cristo, que se dirá de um cristão. Porém a fofoca não atinge o homem de fé, e se eu descobrir quem é, meta a mão no pé do ouvido do sem vergonha enxerido que falar de Canidé. Canidé para ser beato só falta mesmo a batina, pois tem vocação divina, pureza, fé e recato. Por isso ele é o retrato mais fiel de São José. E já se comenta até que Frei Damião Bozano sugeriu ao Vaticano canonizar Canidé. Nesse chão onde ele pisa, por ser grande patriota, se faz até de agiota para ajudar quem precisa. Porém não comercializa sua alma de fé, jamais ganhou um café pelo dinheiro que empresta e a caridade é uma festa,
na alma do Canindé. Santo Agostinho dos Santos foi o mais puro entre os ermos, que consolava os enfermos e lhes enxugava os prantos, obrava milagres tanto pelos clamores da fé, pois acreditava até em fala de passarinho. Mas sabe, Santo Agostinho é pinto para Canindé. Rapaz, não é fantástico um negócio desse? Aí eu escrevi, porque isso aí, antes de você declamar, você tem que contar a história do que houve, né? Eu escrevi uma crônica, né? Escrevi uma crônica, que essa crônica rodou o mundo, virou dessa história do Canindé. E eu publiquei ela num livro, mas é um livro assim, que uma edição, estava aqui até com papel agora há pouco, que estava aqui com o nome. Acho que ele caiu aqui. Está aqui, ó. Me faz um favor aqui, por favor. Enquanto a gente estava conversando, o vento levou aqui. Essa foi uma das coisas com quem eu vivi, com o Tejo, né? Aí nos tornamos amigos e tal. E quando é um dia, Tejo vai na minha casa, lá onde eu morava quando eu escrevia A Besta, lá no Cruzeiro. Eles chegavam às 8 da noite e eu saía às 8 da manhã. A madrugada, eu juntava os amigos, uma tropa, cachaça à noite. Ele é abstêmio, totalmente abstêmio, já tinha sido cachaceiro em Campina Grande. Ele é de Campina Grande. Ele e o ex-governador Ronaldo Cunha Lima, era muito amigo dele, ele contava muita história dos dois. Aí abstêmio, meus amigos, tudo lá, o grande... Era no Cachimbo, né? No Cachimbo. O grande poeta Tiratema, meu compadre, fui padrinho da filha dele, é outro que tem um monte de história. E é tome cana e cerveja e Tejo contando histórias. Quando é uma noite, Tejo entra, na hora que eu abri a porta, estava um tabuleiro de gamão assim atrás. Aí disse, gente, tu joga gamão? Eu digo, jogo, Tejo, eu jogo gamão. Eu quero jogar com você. Vamos jogar lá. Aí eu me preparei para apanhar, porque ele contava muita história, me lembro bem, Clube dos Caçadores de Campina Grande. Ganhei de fulano, bati no Vejosi, ganhava de Cicano, só ganhava de Lapada, que eu era o campeão do gamão. Eu já sabia muita história que ele contava, né? Por isso que eu nunca disse para ele que jogava para não apanhar dele. Aí ele viu o tabuleiro. Rapaz, tu joga gamão, por que tu nunca me falou? Eu digo, não, mas... Vamos jogar um, bora. Aí botamos o tabuleiro no joelho, né? Que o gamão é um na frente, uma cadeira aqui, outra aqui, o tabuleiro aqui no meio, você sacode o bozó aqui, as pachacas, os dados e tem as pedras. Rapaz, naquela noite, não sei que danado de anjo, de diabo do azar que lascou o Tejo e eu ganhei uma atrás da outra, só dando de capote, cada surra da peste. Foi a primeira vez que eu vi Tejo bravo com o cara. Eita porra! Aí se despediu de mim. Naquela madrugada, chateado, pela primeira vez eu vi o Tejo puto. Se despediu, puto, foi embora, tá lá. Um dia depois ele chega na minha sala, todo misterioso. Olha, eu tô com um negócio aqui, mas você não fala pra ninguém. Eu digo, o que é, Tejo? Não diga pra ninguém. Ele tá. Aí meteu a mão no bolso paletó e puxou. Puxou um envelope. Disse, olha, isso aqui é preciosíssimo. O que é? O fulano teve lá em Minas Gerais aquele grande médium Franciscano Xavier, né, que era um médium, psicografava, os espíritos vinham do infinito, falava com ele e ele psicografava, né? Sentava e ficava psicografando. O grande poeta Carlos Pena Filho, o poeta do azul, o poeta que pintou de azul a noite do Recife, e que era amigo de Tejo, foi amigo de Tejo nos anos 50, no Baçavó, e tomaram muita cana. Carlos Pena Filho, rapaz, baixou lá no Centro Espírita e Franciscano Xavier psicografou o soneto dele. E o fulano me mandou um amigo, eu estou trazendo para tu, mas não fala para ninguém não, isso tá certo. Aí abri o envelope, aí já fui vendo aqui o primeiro soneto. Daqui destas azuis e lê das plagas. Pronto, quando falou em azul eu digo é Carlos Pena, né, o poeta do azul. Daqui dessas azuis e lê das plagas, onde contrito em Deus pairo sonhando, contemplo e vislumbro o douto professor Orlando, dando aula de gamão nas horas vagas. Aí eu já vi que era a putaria dele, sabe? Carlos Pena Filho veio do infinito para dizer que ele era o melhor jogador de gamão do mundo.
6 sonetos primorosos. Depois eu tiro uma cópia e dou para você. 6 sonetos? 6 sonetos. Que tinha só para descrever esse jogo. Que eu não, um dos sonetos diz assim, um dos sinais de soneto. Autor de um livro incólume completo, o palmarense, se referindo a mim, né? O palmarense é assaz analfabeto nas letras do gamão que espalha em fogo. Jogou com o mestre Orlando, mas perdeu. São Benedito não lhe protegeu, porque não pode haver milagre em jogo. São Benedito porque era o autor disso mesmo, entendeu? Esses são um dos versos. 6 sonetos primorosos que tinham um detalhe curioso. O último verso do último terceto era o primeiro verso do próximo soneto. Todos eles são assim. Depois eu vou te arranjar uma coisa. Técnica muito aprimorada. Ele? O Orlando era fantástico para escrever. Luiz Alberto, tem um documentário genial que é Em Busca de Zé Limeira. Aquilo dali era da cabeça dele ou é uma coisa que não se pode nem comentar? Você está falando documentário da TV Senado do Maurício? Não, né? Esse aí eu não conheço esse com esse nome. Eu conheço um que inclusive... O pessoal faz a caça de Zé Limeira para saber se Zé Limeira existiu ou não. E aí... Foi um dos arroxos que eu dei em teste. Eu tenho um vídeo que é parte do documentário desse meu amigo Vladimir, sobre o qual eu já lhe falei agora há pouco. Vladimir Carvalho fez um documentário sobre o Zé Limeira e foi na minha casa, eu sentado assim ao lado do Tejo, ele entrevistando a gente. E uma das perguntas que no meio da conversa ele disse: Tejo, é a dúvida de todo mundo. Zé Limeira existiu, Tejo? Fala sério. Aí ele: existiu. Mas desde que o livro saiu, já me perguntaram tanto que até eu estou duvidando. Eu não sei quem é que diz assim, olha, eu estava na casa de Orlando Tejo e eu vi quando ele fez essa poesia aqui. Ele sentou e escreveu. Esmeraldo Braga. Esmeraldo Braga, meu amigo dele, Esmeraldo, mais do que amigo, era um irmão que ele tinha. Esmeraldo, numa farra, tomando cana, Esmeraldo cheio de cana. Eu estava na gráfica lá em Campina Grande, ele escrevendo, corrigindo os versos. Aí, me dê aqui, acrescentava mais outro. Aí, o que eu acho interessante é que o negócio ganha uma credibilidade tal que os cantadores, grandes nomes da cantoria, né? Para se amostrar, dizia: cantei com Zé Limeira, não sei aonde. O Zé de Casusa diz: eu vi Zé Limeira. Eu vi Zé Limeira, assim assado, entendeu? Ele passou por aqui e falou. Falou comigo: rapaz, mas eu, no íntimo, eu estou convencido que não existiu não. Pelo que eu conheci de teste, pelo que eu conversei. E ele deixava sempre em suspenso, entendeu? Não tem uma foto, não tem um endereço, não tem um registro. Nenhum, né? Nenhum, absolutamente nenhum. Só mas ficou um ícone misterioso. Acabou, se ele criou, se não existia, está criado. De entendeu? Itauá, né? De Itauá. Eu acho engraçado. E aprendi a admirar também o grande Pinto de Monteiro, que Tejo era doido, ele vivia conforme o que ele pensava, ele largou tudo para ir atrás de Pinto, lá pelo sertão. Viajava com Pinto para cima e para baixo. E me contou muitas histórias de Pinto, muitos versos. Tem uma frase engraçada que ele diz assim: eu dei mais nome a Monteiro do que Monteiro deu a mim. Exato. Não, as obras de Pinto são de lascar. A história que Tejo contava do Pinto. Tinha uma voz pequena, fanhosa, ele num boteco cantando e entrou um negão alto. Pronto, politicamente correto, um negão fazendo zoada, barulho e tal. Aí disse que, atrapalhando a cantoria de Pinto. Aí disse que Pinto falou assim: derrubá-lo eu não derrubo, porque a força é pequena. Matá-lo eu não vou matar, porque a justiça condena. Mas Lampião ter morrido, ou coisa de fazer pena, porque disse que Lampião não gostava de mim. Essa é uma das centenas de histórias que Tejo me contava. Devo ter ali nos meus arquivos, inclusive com a caligrafia original dele, entendeu? Do tempo que ele... Uma figura agradabilíssima. Né? Uma figura fantástica, uma figura agradabilíssima. Quando a gente, eu, ele e Maurício Melo, nós três, Maurício, meu compadre, sou padrinho do filho dele, aí lá vem Tejo com a ideia. A gente estava sempre: rapaz, vamos fazer um show aqui em Brasília e trazer o Quinteto Violado, que na época era o ícone da música nordestina, que era o Quinteto. São meus amigos. Realmente, o Quinteto gravou um disco chamado Pilogomia do Baião, um LP, né? No tempo tinha LP. E baseado só nas histórias de Zé Limeira. Então o Tejo era amigo deles. Aí Tejo veio com essa ideia da gente fazer um show, né? Eu digo: eu topo. E como é que é? Então vamos... Eu digo: olha, eu tenho um amigo
o Juca, que ele é muito amigo do diretor do DETU, o Departamento de Turismo aqui de Brasília. Eu converso com o Juca para a gente arranjar ir lá, uma hora para conversar com o diretor do DETU, Coronel Tarcísio, me lembro bem. Naquele tempo, ainda estava no tempo dos militares, tudo que era coisa era um milico que dirigia, um coronel, um general, Coronel Tarcísio, diretor do DETU, Departamento de Turismo de Brasília. Aí meu amigo Juca, eu digo, Juca, tu conhece? Conheço, é meu amigo, rapaz, o Tarcísio é meu amigo. Marca uma hora que eu queria ir lá, a gente quer fazer um pedido para ele, esse aqui, ó, o Orlando Teja, amigo meu e tal. Ligou na frente da gente. Ó, esse aí é o Luiz Berto e tal, e coisa, era íntimo do diretor. Aí ele ligou e disse assim, olha, se você quiser conseguir as coisas com o Tarcísio, é só falar que você é do Botafogo, que ele é carioca, ele é botafoguense, é só ele é tarado pelo Botafogo. Aí, coincidente, marcou, numa segunda-feira fomos lá, eu, Maurício e Tejo. Estava até no primeiro andar, no eixo monumental, lá perto da torre de TV em Brasília, tinha um prédio do DETU. Aí fomos lá, ele recebeu a gente muito bem, né? Como todo bom militar, ligeiro, prestígio, de pé. O que é que vocês querem? Aí eu olhei, a gente quer fazer um show aqui, queria estar precisando de um espaço, trazer o quinteto violar. Ele disse, olha, eu não posso oferecer muita coisa não. Eu só tenho aqui o espaço, o centro de convenções, que eu posso dar para vocês. Tenho um convênio com os hotéis, que a gente pode hospedar os artistas. E tem um convênio com a Varig, para fornecer as pessoas. Só isso que eu posso oferecer, só isso. Tudinho. Aí a gente chega com de queixo caído. Tá bom assim? Tá bom. Fulana chamou assim, anote aí tudinho, tem umas providências, prático como todo milico, tá lá. Aí eu me lembrei. Isso era uma segunda. Sim, coronel. Inclusive eu queria cumprimentar o senhor, né? O Botafogo ganhou ontem, 3-1 do Flamengo, isso era uma segunda. Ganhou ontem, né? E o senhor, como botafoguense, aí, Tejo, ele não, Beto, nós três, a gente é tudo Botafogo. A gente é Botafogo desde menino. Mas, rapaz, esse filho da puta não pede. Era assim, rapaz, o Tejo era uma presença. Isso é dos anos 80. Só vendo direitinho, porque eu tenho até... Ainda era época militar. Era, porque só terminou depois do governo Sarney, né? Terminou depois do Figueiredo, não foi isso? Foi o último presidente general, depois que veio o Sarney, Tancredo, que morreu e tal. Então foi nessa época, isso foi na época do presidente Figueiredo. Você trabalhou quanto tempo na Câmara dos Deputados? Né? Entrei em 68, dia 10 de outubro, por concurso público. Estudei que só a peste, eu era milico, morava no setor militar, eu só via a esplanada, aquelas duas torres assim, do Congresso de longe, nunca tinha ido nem lá. E teve esse concurso, me inscrevi, um concurso para técnico lá da Câmara, gente do Brasil inteiro, um bom emprego e tal. E eu me lembro bem que os meus plantões, minha ronda de madrugada no quartel, era estudando direito constitucional, regimento interno da Câmara, direito administrativo, e tinha também prova de língua, eu escolhi inglês, e tinha também português. Resumindo, passei. Consegui na primeira, aí tomei posse dia 10 de outubro. Foi onde eu fiz, né, toda a minha carreira no serviço público. Me aposentei em 2019, 2020 e quando voltei para minha terra de nascença. Estou aqui no Recife até hoje. Excelentes, né? Mas antecipei até minha aposentadoria, eu podia ficar mais tempo, exatamente porque eu não estava conseguindo conviver com coisas que hoje em dia estão multiplicadas por 1000. Dr. Ulisses Guimarães, que foi presidente na época, ainda estava na ativa, não esqueço nunca uma frase que ele disse: vocês estão achando essa legislatura ruim? Espere a próxima. De lá para cá, inclusive deixaram de eleger os representantes. Os bicheiros elegiam os traficantes elegiam. Depois eles mesmo passaram a se candidatar. Antigamente era, entendeu? Lá do Rio veio um bicheiro, foi eleito por conta. Um traficante lá não sei de onde, do Acre. Entendeu? E isso aí não precisa nem escrever, você está vendo isso aí hoje. Quer dizer que hoje um parlamento que tem um Aziz com mandato, um Omar Aziz, um parlamento que tem um Renan, não dá para você, né? Então eu pedi aposentadoria antes do tempo, inclusive perdendo um pouco, porque eu já não
não estava aguentando mais. O meu, burocraticamente, eu trabalhava diretamente com os 513 gabinetes e eu via muita coisa. Entendeu? Eu via muita coisa, e eu não queria. Quando foi que o senhor viu assim, que assim, a coisa agora piorou mesmo? Tem alguma... Foi gradativamente. Gradual, né? Foi, gradativamente. Porque eu cheguei Tem lá, um nível dele. você veja bem, eu cheguei lá, tinha só dois partidos. Era o Arena, que era do governo, e o MDB, que era a oposição. Você pega um Alencar Furtado, MDB, um cearense, e você pega um mineiro da Arena, que era o Bonifácio de Andrada. Um Bonifácio de Andrada, da Arena, do governo. E o Alencar, que era da oposição, inclusive corria perigo de ser preso e fazia uns discursos. Ainda tinha aquela história de cassação naquele tempo e tal, ainda tinha mais 5. Esses dois, um da esquerda e um da direita, já morreram, se aposentaram. Se você for lá verificar, os descendentes dele, as viúvas, as filhas, as netas, vivem com um salário compatível que eles tinham. Eu te pergunto, hoje em dia um deputado, um filho, um dependente do deputado tem salário compatível? É tudo metido na roubalheira, no achincalhamento, na propina. Então, uma esculhambação assim completa, total. Generalizado. Então foi isso. O nível também, eu digo assim, o nível até mesmo intelectual. Intelectual caiu tudo, foi caindo tudo. Decepcionante, sabe? Foi muito decepcionante. Eu antecipei minha aposentadoria exatamente por conta disso. E hoje em dia, não precisa nem a gente citar, não precisa nem falar. Basta você acompanhar o noticiário político do dia a dia. Está muito associado com polícia, né? O noticiário. Tá um negócio sério. Deixa a seu critério, viu? Você que é o entrevistador, você diga aí. Mas é isso. Essa questão aí, essa... Eu prefiro falar dos meus livros. Deixa essa tropa para lá. Deixa e o próximo livro? Rapaz, Tá produzindo? tem ali, chama Histórias que Nós Gostamos de Contar. Vai ser uma espécie de continuação, porque a prisão de São Benedito são as memórias da minha infância, né? Do meu tempo, tem tudo aqui. Teles Júnior, meu grande amigo Teles, que quando o livro saiu, ele ficou feliz e tal. Aí depois, Teles era muito encrenqueiro, ele vivia arranjando uma encrenca atrás da outra. Depois ele começou a dizer que o livro só prestava porque tinha ele, porque o livro não valia nada e tal. Mas é meu amigo, rapaz. Eu, inclusive aqui, nota do autor, no texto que eu escrevi sobre ele, né? Teles Júnior morreu em consequência de um derrame no Natal de 98. Quando eu escrevi o Romance da Besta Fubana, coloquei-o como um dos principais personagens. Ele é um dos principais personagens. Por ocasião do lançamento do livro em Palmares, no Cinapolo, que para minha grande alegria estava lotado, foi lotado, encheu. O editor veio de Belo Horizonte, botaram carro de som no meio da rua. Hoje de noite vai ser lançado o livro do escritor Liberto. Encheu que só a peste. Aí, me lembro bem, a gente fizeram uma mesa assim, né? A tela aqui atrás, o palco, a gente aqui, e cheio, aquelas cadeiras de madeira, um cinema centenário e tal. Botaram um microfone assim de lado para quem quisesse. O prefeito da época, Luiz Portela, estava lá. Aí, me lembro que Teles estava bem assim, na segunda fileira. Aí quando acabou, né, passamos a palavra. Alguém quer fazer uso da palavra? O poeta Juarez Correia também e tal. Aí Teles, falando Teles, mas era o Teles. Disse, eu quero. Aí tá certo. Aí ele, em vez de ir lá pro microfone, que estava assim no térreo, ele fez fincapé e subiu no palco. Me lembro bem. Botou os cotovelos assim, subiu e ficou lá em cima. Aí ele olhou para a plateia e disse, quando o Luiz Berto começou a escrever esse livro, ele veio me entrevistar lá na minha casa, no meu ateliê. E ele me perguntou, Teles, qual é a sua filosofia de vida? E eu respondi para ele,
Minha filosofia de vida é comer, cagar e dormir. Aí desceu do palco e foi embora. Mas, rapaz, nós fomos esculhambaçando. Só o Teles mesmo. Tem essa história, eu acrescentei a crônica que eu escrevi sobre ele, né, desse fato que aconteceu. Na maior cara de pau, foi lá, acrescentei também uma foto dele. A história... Tem uma rua aqui, Teles Júnior, é homenagem a ele? Não. Não, esse daqui é outro. Esse aqui é outro Teles. Tem uma história engraçada que ele está andando em Palmares, que ele observa que ali o mundo começou, né? Tem uma na Besta Fubá. Ah, sim, na Besta. Agora ali já é criação, eu botando, sim, né? Já é. Mas me aproveitei do jeito dele ser, que ele gostava dessas filosofias, desses negócios todinho. Ele, né, vai andando assim, né? Vai, entendeu? Ele, quando o livro saiu, ele disse que o livro só prestava porque ele era personagem. Aí depois, não, é um livro horrível, a única coisa que presta lá sou eu. O bichinho encrenqueiro. Uma das vezes que eu fui a Palmares, eu ia muito, vinha de Brasília, eu vinha de carro, viajava de carro, tinha um Chevette, adorava curtir essas estradas. Hoje em dia eu não vou mais nem ali, não. Aí, assim que eu cheguei em Palmares, o primeiro lugar que eu ia, passava lá, a Rua do Galo, onde ele estava. Estava ele sentado, por coincidência. Na hora que eu entrei na rua, ele estava sentado, no primeiro batente da porta da casa, olhando assim. Aí eu parei, baixei o vidro do carro. Teles! Aí ele olhou para mim. Agora estou na cidade, viu? Mais tarde eu venho aí para tomar aquele licor de maracujá. Aqui na minha casa não tem mais licor para você, não. Engatei a primeiro e fui embora. É uma figura fantástica, faz falta até hoje. Luiz Berto, e você falou também do politicamente correto, né? A gente vê que isso está também até na língua portuguesa, né? Como escritor, eu queria que eu falasse algumas palavras sobre a língua portuguesa, assim, o seu material de trabalho. Olha, você sabe que a língua portuguesa tem a literatura tem muito a ver com estilo, né? Certo. Cada um tem o seu estilo. Então eu uso a língua, a coloquial. Coloco palavrões, não é para escandalizar, porque conforme cada personagem, né? Então você veja que o português clássico, os livros de Eça de Queiroz que eu li, o Júlio Diniz, né, já é outro tipo de português. Essa comparação que você me pediu para fazer, isso aí é mais para quem estuda literatura. Eu confesso a você que eu não sou um estudioso, mas eu aprecio a maioria, pelo menos dos que eu leio, porque eu só leio porque eu gosto, né? O estilo de um Zé Lins nada tem a ver com o estilo de um Graciliano, por exemplo, né? Então essa questão de estilo é a alma do escritor, da obra do escritor. O que é que tem a ver o estilo de Graciliano Ramos com Zé Lins do Rego? Absolutamente nada. Nada. Mas a língua é a mesma. O básico é o mesmo, para traduzir aquela ficção de cada um. O que é que tem a minha maneira de escrever com outro escritor da minha época, outro escritor contemporâneo, que não são poucos, são vários, né? O Trandorado, falei no nome dele agora, falando de escritores de ficção, o Rubens Fonseca, né? Não estou falando dos poetas porque não é da minha área, mas essa coisa do estilo, isso é muito peculiar, é muito próprio de cada um tem o seu estilo. Agora, como é que nasce o estilo? Aí eu não sei. Aí envolve psicologia, envolve estudo, porque antes de eu começar a escrever eu li. Certamente, ou assim, como é que se diz, de propósito ou inconscientemente tem a ver, né? O estilo de uma coisa que você leu, você lançar na sua obra. Com certeza deve ter, porque isso aqui não foi você que inventou a língua, né? Você já aprendeu. E certamente na minha ficção deve ter a influência dessas coisas que eu li. Inclusive as traduções, né? Porque além da ficção dos criadores portugueses e brasileiros, eu li muito traduções, né? de escritores estrangeiros. Aliás, falando nisso, quando a Besta começou a fazer sucesso, e que foi muito badalada, eu recebi um telefonema da Embaixada Americana, lá em Brasília. A Dida Cultural, Mary Kruger,
me ligou para mim, pegou meu telefone e me convidou para um encontro lá na embaixada. Eu fui. E para minha grande surpresa, ela falava um português perfeito, um sotaque, mas falava bem, me convidando para participar de um seminário internacional de escritores lá nos Estados Unidos. Convite feito pelo governo americano. Eu cheguei a cair de costas, porque o Senhor, seu livro é o livro mais, palavra dela, é o livro mais famoso da atualidade aqui no Brasil, então cada país nos encarregaram de mandar um escritor brasileiro. Eu digo, oxe, na hora, eu topei. Né? Pedi licença do meu serviço e daí a embaixada militar, eu devo ter aí nos meus arquivos, com um timbre da embaixada, não sei o que, governo americano, mas escrito em português, me convidando, né? Tudo pago, tudo financiado por uma agência americana, fundação não sei das quantas, para papá, passagem, tudo. Aí, resultado, resumindo a história, fui bater num estado do meio oeste chamado Iowa. Eu não esqueço nunca que quando estava tudo certinho, essa senhora, a Dida Cultural, disse, olha, eu queria lhe prevenir que o senhor, este seminário é no estado de Iowa. Iowa, digamos assim, é mais ou menos o Piauí dos Estados Unidos. Quando eu cheguei lá, que eu vi o laboratório de astronomia, que eu vi, né, o pátio, o campus da faculdade, que eu encontrei com o professor Von Hallen numa mesa, num coquetel, o homem que descobriu o cometa de Von Hallen, que eu estudava no curso ginasial lá em Palmares, com o professor Brivaldo, cometa de Von Hallen. Eu fiquei besta de ver, eu assim, na frente dele. Eu digo, rapaz, é isso aqui que a mulher chama de Piauí, um negócio desse, né? Um dos maiores, o curso de medicina de lá, área de oftalmologia, parece, padrão para o mundo todo. Olha, só tinha prêmio Nobel, tinha gente lá com prêmio Nobel, tudo. Eu digo, mas rapaz, dizer que isso aqui é o Piauí dos Estados Unidos. E em que consistia? Éramos escritores de todos os continentes. Daqui da América do Sul só estávamos eu e um argentino, Carlos Gardini. Faleceu há pouco tempo, ano passado. Era um romancista. Aí tinha da Europa, pela primeira vez no ano que eu fui, foi um russo. O governo americano tentou várias vezes. Naquele ano deu certinho, porque estava começando a tal da perestroika, né? A abertura. Como é que chama aquele primeiro-ministro que tinha? O Gorbachev, né? Aí liberaram, Boris ficou meu amigo. Esses dias eu entrei no Google, ele morreu também há pouco tempo. Até publiquei uma foto dele comigo e tal. Aí ficou meu colega. Ele tomava a cachaça que eu recebi e eu tomava a vodka, aquele, né? Aí, então, em que consistia? Qual era o tema fundamental? Um negócio para o qual eu nunca tinha prestado atenção. A tradução de ficção. Como é que você vai traduzir a besta fubana com esses termos, com esse regionalismo, para o inglês, para o francês, entendeu? Aí, rapaz, eu achei aquilo fantástico. Tem vários debates, eu devo ter aí, inclusive, as fitas gravadas com os debates, cada um falando, e a língua comum era o inglês. Os únicos que tinham direito a intérprete, tradutores, eram os dois chineses, que também naquele ano foi a primeira vez. Eles tinham direito a um intérprete. E aquilo foi fascinante, rapaz. Eu achei interessante aqueles estudos. 4 meses lá, debatendo para cima, para baixo. 4 meses. Uma mordomia arretada no campus universitário Mayflower, o nome do edifício. O último andar reservado só para os escritores, um apartamento lá só para a gente. O caba da Finlândia ficou meu amigo, também escritor, crítico literário. Fiz amizade com todo mundo. Babafemi Ozofizian, o maior escritor da Nigéria. Aí eu não esqueço nunca que ele ele tinha bacharelado, ele tinha mestrado em literatura na Universidade de Paris e tinha doutorado na Universidade de Londres. Eu digo, tá vendo? Aí o politicamente, esse neguinho aqui lá no Brasil,
A turma estava gozando com ele. Agora, o Carlos Gardini, que era metido a besta, o argentino, como todo argentino, né? Carlos, não tinha metade do currículo do nigeriano. Babafemi Osofisian. Está vivo, ainda está lá, é um grande nome, dos maiores nomes da literatura. Não tem livro dele publicado? Não tenho. Eu tenho um livro, eu achei arretado. Ele publica em francês. Ele publica em francês, exatamente. Ele publica em francês. E tinha dois da África, tinha outro da República dos Camarões e tinha ele. E tinha um chato que só a peste, como era do negão que era ditador, o Idi Amin Dada, como era o nome do país dele, era uma ditadura na época. Todo vestido, cigarro, não tirava cigarro da boca, com uma bengala, usava uma bengala só para se mostrar. Idi Amin Dada era, era... Você procurar Idi Amin é um país... que ele era o ditador dessa república, desse colega... que foi, também me deu branco a lembrança do local. Então tinha gente da África, tinha do México, fiquei muito amigo do cabra do México. E do Brasil, só estava eu lá, né? Participei também como escritor, e esse foi um negócio arretado, do Festival Internacional de Autores de Toronto. Um palmarense, modesto na sua obra, participar de um festival daquele foi uma honra inominável para mim. Depois eu fiquei sabendo que o Festival de Toronto era um dos dois maiores festivais de autores do mundo. O outro era lá na Alemanha, em Munique, e tinha esse de Toronto. Quando eu vi os ex-participantes lá, eu fiquei besta de ver, né? Moacir Sclia, vários grandes nomes. Getúlio, o romancista baiano, né? O Getúlio, tá vendo como é que está a minha memória? Aí vários desse aí. A Lígia Fagundes Telles, também esse participante lá. E eu, no meio daquele rolo. Aí, o festival era interessante, segunda a sexta. Um auditório arretado, coisa de primeiro mundo, né? Pagavam caro que só a peste o ingresso para ver o festival. Em que consistia o festival? 4 autores por noite, 2 no intervalo e mais 2. Os autores que eram de língua nativa inglesa liam um trecho de uma obra dele, né? Um poema, um trechinho assim, uma frase. E os autores que não eram de língua nativa inglesa, como era o meu caso, lia na sua língua original para que o público sentisse o que eles chamavam de musicalidade da língua. E depois vinha um leitor que ele chamava reader, para ler um trecho de uma tradução. Eu tinha um capítulo da Besta Fubana, o cabra leu, né? Aí eu achei aquilo, rapaz, arretado. E no dia que eu me apresentei, eu estava mordomia, tudo por conta. Uísque, lá na entrada do teatro, na beira do Lago Ontário, lá em Toronto, uma cidade arretada. E o crachazinho aqui dava direito a tomar uísque. Me lembrei que tinha umas castanhas brasileiras lá, made in Brasil, as castanhazinhas de Tiragu. E eu estava assim nervoso, aí o diretor do festival, o Greg Gettenby, chegou perto de mim e disse: você parece que está nervoso. Eu digo: estou. Ele disse: parece que é mal dos autores brasileiros. O autor brasileiro que teve aqui o ano passado também, para subir no palco, eu tive quase que carregar ele. Bebeu tanto, ficou tão nervoso. Eu digo: quem foi? Ele disse: foi o que era da Globo, que era ator, Gianfrancesco Guarnieri. Eu digo: o quê? Foi ele? Foi. Ele, pois na minha terra ele é conhecido mais como ator. Trabalha como ator e não como escritor. Ele veio como escritor, como poeta. Eu digo: poxa, se o Gianfrancesco ficou nervoso, aí eu fiquei calmo na hora. Fiquei calmo na hora. Entendeu? O autor que me antecedeu, o Ante Turi, da Eslováquia, ele, quando foi ler na língua dele, ele disse assim, em inglês, né? Fala, se dirigindo em inglês: se eu vou ler um trecho na língua mais bonita do mundo, que é a minha língua. Aí a plateia gostou da piadinha, aplaudiu, né? Aí a vez seguinte foi a minha. Aí eu digo: olha, o autor que me antecedeu disse que leu na língua mais bonita do mundo.
E os senhores agora vão ter o privilégio de ouvir a língua mais bonita do universo, que é o português. Aí a plateia. Rapaz, ele não me perdoou a piadinha, ficou me enchendo o saco. E no dia seguinte, o jornal que fazia a cobertura de lá, The Globe and Mail, o principal jornal de Toronto, fazia a cobertura do festival e publicou lá que o autor brasileiro era um chauvinista, dizer que a língua dele era a melhor do universo. Eu digo, rapaz, eu estou feliz, chauvinista, olha aqui, que adjetivo arretado que eu fui classificado daqui. Ô Luiz, para a gente ir para o finalmente, uma mensagem aí para quem quer ser escritor, né? O que é que precisa? Ler. Basicamente é ler. Esse livro aqui, eu recebi aqui a visita há uns dias atrás de um cidadão, veio um cidadão com a neta e a mãe da neta, a filha dele, o avô, a filha e a neta. A neta, um adolescente, 14, 15 anos, que tinha escrito um texto, um livro. Ele, esse cidadão que me procurou, era meu leitor, não conhecia ele, mirava meus livros, procurou a minha editora para fazer contato, pegou meu telefone e veio aqui em casa. Ele, como admirador da minha obra, me pediu um favor especial, que é fazer um prefácio para o livro da neta dele. Ela era romancista, tinha escrito um romance. E eu fiquei assim, besta de ver. Esse aqui, ó, Por Trás de Cada Sorriso, Beatriz Rodrigues. Aí você me perguntou, o que é preciso? Foi uma conversa que eu tive com ela aqui. Eu digo, olha, você leia muito para você continuar a sua carreira, porque eu acho impossível o cara querer ser escritor sem ter lido. E a gente lê muito, você sabe disso. Acaba metido a poeta, metido a isso, mas não lê. Então ele não tem condição, você tem que ler, pelo menos. E esse livro tem uma particularidade que eu achei interessante. Ele saiu agora há pouco. Essa menina é quantos anos? 14, 15 anos. Beatriz Rodrigues. Olha o que botaram na capa. A apresentação, Luiz. Uma coisa, porque aqui normalmente você, né? Você aqui o autor do prefácio é aqui dentro. Aí botou o meu nome na capa, a chamada. Eu fiquei assim muito envaidecido com isso aí. Então é isso, tem que ler. Tem que ler, sabe? Tem que ler, tem que se interessar pela leitura. Pô, é condição sine qua. Você me perguntou do latim, pronto, está aí outra expressão latina que eu sine qua. Sem isso aí não dá. Você tem que ler, principalmente os jovens, evidentemente, né? Os mais jovens que querem escrever. Sem ler você não vai ter condição. E é isso aqui, para encerrar. O Romance da Besta Fubana, Festa, Utopia e Revolução no Interior do Nordeste, capa de 3 edições do livro, é uma professora Ilane Ferreira Cavalcante. Isso aqui é uma tese de mestrado sobre o Romance da Besta Fubana, que por sua vez, está aqui a foto da professora, ela estudou meu livro, que por sua vez foi transformado em livro também. Saiu lá da terra dela, do Rio Grande do Norte, foi a Palmares pesquisar, entrevistou Dona Gessiva, entendeu? Passou uns dias lá e me deu essa honra de... Veio lançar aqui em Recife, fiquei muito vaidoso. E, além disso, fora isso aí, como é que chama aquela sigla? TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. Vários foram feitos com o Romance da Besta Fubana. E vários estudos eu tenho ali nos meus arquivos, sabe? Porque eu li com essa edição aqui. Pronto, da capa preta. Que eu não gostei dessa capa aí. Falei com o pessoal da editora, um livro que é cheio de presepada, botou na capa preta. Aí tem esse. Essa é a primeira. Essa é a primeira. Agora, esse aqui era emprestado e agora tem esse. Quando eu mandei, como eu lhe contei no começo, o original para várias editoras do Brasil, né? Que foi publicada a primeira edição pela editora Itatiaia. Então, que depois o N. Silveira perguntou se podia fazer. Né? Uma das editoras para as quais eu mandei, né, foi a editora Mercado Aberto, de Porto Alegre, a maior editora lá do Sul. Também aprovaram. Me ligaram, inclusive, por telefone, cidadão de lá. E eu digo, olha, eu não tenho. Já fechei contrato. Aí ele falou assim, você não teria outro
Digo, tenho, que foi o primeiro que eu escrevi, A Guerrilha de Palmares, que estava na gaveta. Digo, eu tenho, mande pra gente ver. Aí mandei sem muita esperança. Publicaram a primeira edição da Guerrilha. Inclusive, o texto, eles alteraram, me consultaram, em vez da Guerrilha de Palmares. Nunca houve, né? Botaram Nunca Houve Guerrilha em Palmares. É A assessoria do editor lá. Anos depois, num debate lá em Brasília, eu participei de uma mesa lá com o escritor Moacir Sclia, que é gaúcho. Sim. E eu contei, ó Sclia, lá na sua terra, e contei a história da mudança. Ele disse, olha, Luiz Berto, jamais, nunca permitam que mude um título de um livro seu. O título é parte integrante do livro. Aí eu botei isso na cabeça, de tal modo que quando saiu a segunda edição aí eu tirei. Nunca houve. Essa é a segunda edição. Essa aí, não é? A Guerrilha de Palmares, que era o título original. Sim. E a primeira é lá de Porto Alegre, que foi muito vendido lá também. Então é isso, Luiz Berto, agradeço. E a Serenata, que é o resultado de uma cachaça que eu tomei em Palmares e me inspirei para escrever, que é a única novela. Ah, certo, esse aqui. Então é a Guerrilha de Palmares, a Serenata, o Romance da Beijo-Cubana E Memorial do Mundo Novo, a Memorial do Mundo Novo, que eu tenho. que é um mergulho que eu dei na história do Brasil, quando fez os 500 anos. E a Prisão de São Benedito. A Prisão de São Benedito. Essa aí foi uma farra que eu estava fazendo num bar chamado Assassinar o Camarão, nos anos 70 em Palmares. De madrugada passou uma turma fazendo uma serenata, cantando, um com violão, outro com pandeiro e outro com a voz do Nelson Gonçalves. Saiu daquele sereno que no verão em Palmares, de madrugada, faz um sereno que parece que você está no fogo londrino, e aquele pessoal se encantou, saiu da fumaça, passou na minha frente e desapareceu de novo. Eu achei que era uma assombração e me inspirei para escrever esse livro aí, A Serenata, que também já vai na terceira, parece, né, essa aí? Não sei se é a segunda ou a terceira essa aí. Segunda. Muito bom. Pela bagaça, né? Tô às ordens, meu filho. Se quiser perguntar mais alguma coisa, eu acho que Acho que já. falamos muita coisa interessante. E o senhor falou aqui acolá de cachaça e os bares do Recife? Eu estou em abstinência. Falar dos bares do Recife. Eu estou em abstinência compulsória há 5 anos. Se o meu cardiologista, Dr. Sérgio Azevedo, o dono do meu coração, se ele souber o menos que eu estou falando de cachaça na entrevista, ele vem aqui e me dá um cascudo. Eu estou proibido. Aliás, o piripaque que eu tive, que eu fui bater numa UTI há 5 anos atrás, insuficiência cardíaca, está lá no formulário médico. Insuficiência cardíaca por alcoolismo. Como eu falei, uma maldade da natureza. A cachaça devia fazer bem e não fazer mal. Como dizia um amigo meu, a cachaça cura a goela, cura mal no céu da boca, e quem tiver vergonha pouca, depressa fica sem ela. Cura dor na espinhela, cura pontada frontal, ou seja, dor de cabeça. Se tiver ruim, não esmoreça. Vá nela que a bicha é medicinal. Eita, então vamos lá. Obrigado aí. Espero que tenha dado tudo certinho. Deu certo. E esse aqui eu vou fazer um.